6 horas. Você ouve a partir de agora Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube, no canal da TVU Recife. Olá, a cena musical pernambucana está registrada em um novo livro. Este, escrito por quem viu, viveu e acompanhou tudo por dentro. O músico, compositor e produtor cultural Zé da Flauta. Em tempos psicodélicos e outros tempos, Zé da Flauta rememora 50 anos de uma produção musical que colocou Pernambuco não apenas no cenário brasileiro, mas também no cenário internacional. No programa de hoje, nós vamos falar sobre tempos psicodélicos e outros tempos. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com o autor do livro Zé da Flauta. O Opinião Pernambuco está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Universitária FM. Se você quiser participar, mande sua pergunta ou comentário para o WhatsApp 81 38 79 54 54. Zé da Flauta, gratíssima pela sua presença hoje aqui na TV Universitária, né? E no seu programa aqui, né, Estela? Olha só, este não é o primeiro livro escrito sobre a cena musical pernambucana, mas é um livro que foi escrito como memória afetiva. Por que você escolheu esse caminho? Veja bem, esse tema da psicodelia pernambucana, desse movimento que também é chamado de Uri-Grude, já foi tema de várias teses acadêmicas e vários livros, né? E eu mesmo, juntamente com Laís, com Kátia Mezel, a gente já deu muita entrevista para esses livros. O mais recente, antes desse meu, é o Valsa dos Cogumelos, que é até uma música do disco Sátiva, e que o autor aproveitou como o nome do livro. E é um livro muito bem feito, muito bem escrito, e que retrata todo esse momento dessa fase psicodélica da arte pernambucana, né? E esses livros todos, essas teses, são feitas por estudantes, por jornalistas, por pesquisadores. Apesar de ser muito bons, não foram escritos por pessoas que participaram no movimento, que viveram intensamente o movimento, como eu vivi do primeiro ao último dia, posso dizer, né? Eu vi o movimento surgindo, né? E a gente não sabia nem que era movimento. A gente não tinha a menor ideia que a gente estava participando de algum movimento. Bem diferente de outros movimentos musicais que aconteceram aqui em Pernambuco, como o movimento armorial, né? Que o movimento armorial foi um movimento que nasceu na música, né? Vamos agora perguntar o que é movimento, né? Para deixar bem claro para as pessoas o que é um movimento artístico. O movimento ele nasce num segmento, né? É uma ideia que evolui. Ela nasce num segmento, por exemplo, o armorial nasceu na música. O movimento psicodélico, né, nasceu na música também. O movimento mangue nasceu na música, mas ele vai influenciando outros setores. Vai ramificando, né? Como o movimento armorial se espalhou para a tapeçaria, para o artesanato, né? Se espalhou para o teatro, para a literatura. Para a pintura, o desenho de Samico, né? Então, o movimento mangue também se espalhou para o cinema de Paulo Carlos, para a moda de Eduardo Ferreira, né? Para o movimento, para os artesãos. E o movimento mangue, o movimento psicodélico, não foi diferente, né? A única diferença do movimento da psicodelia para o movimento armorial e para o movimento mangue é que o mangue e o armorial, eles têm o atestado de nascimento, né? Que é o manifesto. O manifesto, né? Que eles têm manifesto. A gente não tem manifesto. Então, outra coisa que muita gente me pergunta é o que é psicodelia. O que é psicodélico? O que é que uma coisa é considerada psicodélica ou não? Então, psicodélico, segundo um psiquiatra inglês, eu estou esquecido o nome dele agora, mas eu cito o nome dele no livro, ele dizia que era toda arte feita, produzida
pela mente entorpecida, né? Eu concordo até certo ponto com ele, porque entorpecida de quê? Está entendendo? E nesse momento, naquele tempo, no movimento psicodélico, a gente era entorpecido pela adrenalina que a gente vivia. A gente não parava um minuto. A gente estava sempre querendo fazer mais e melhor, mais e melhor, mais e melhor. Ô Zé, você falou aí que você viveu, você usou a expressão, do primeiro ao último dia, Isso. esse movimento da psicodelia. Pernambucana ou nordestina, você no livro fala sempre de uma psicodelia nordestina. Tem como a gente fazer um recorte cronológico desse período? Sim. Assim, ele começa quando e vai Ele até começa quando? em 73 e vai até 80. De 73 a 80. E por que esse recorte? Porque, veja bem, foi em 73 que foi lançado o disco Sátiva. Que é Lula Lula Cortes e Laílson. Isso. Esse disco, ele marcou muito, não apenas pelas músicas dele, mas pelo fato de aquilo ali mostrar uma rebeldia muito grande. Era um disco totalmente fora dos padrões, não tinha música cantada para enfrentar um problema da censura que existia na época, né? Era regime militar, né? Exatamente. A censura era o maior, eu posso dizer, e único problema que a gente enfrentava. E esse disco também representou uma ruptura, né, de conceitos estéticos de discos, de música, de tudo. E o que me impressionava desse disco era o fato de ser feito por duas pessoas de Recife, num estúdio de Recife, para um público recifense. Isso foi a primeira vez que eu vi um disco assim, né? Que os discos que a gente tinha aqui vinham de fora, todos vinham de fora, né? A fábrica de disco Rosenblit foi um marco aqui. Se não fosse o seu Zé Rosenblit, a gente não sabia quem era Nelson Ferreira, Capiba, Claudio Germano, que era frevo, vamos dizer assim. O frevo já tinha morrido há muito tempo se não fosse a fábrica Rosenblit. Então, ele foi uma pessoa que me influenciou bastante. Mas vamos lá. Então começa nesse disco, em 73 começa. E vai até o disco Caruá, meio de Paulo Rafael, que a gente gravou em 79 e lançou em 80. De lá para cá, de 80 para cá, o movimento foi se desfazendo, foi cada um indo para o seu canto, viajando para disputar novos espaços no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Então, deixa eu te convidar. Você falou em Sátiva, que é o LP que marca o início desse movimento, né, psicodélico. A gente tem a música aí, Blues do Cachorro, muito louco. A gente vai ouvir um trecho. Tem um solo de guitarra muito louco de Robertinho do Recife. O grande Robertinho do Recife, né? É. E depois, mais pra frente, a gente escuta, então, uma música do seu disco Caruá, que é o disco com o qual você fecha esse movimento da psicodelia. Alex, vamos ouvir Blues do Cachorro muito louco e depois a gente continua aqui a conversa.
Bom, você falou aí de Lula Cortes, né, e de Laílson. Falou do seu próprio disco, que a gente vai visitá-lo mais à frente, o Caruá. Mas além de você, além de Lula, além de Laílson, que são as pessoas já citadas aqui desse movimento psicodélico, quem mais estava nessa cena? Flaviola, Marconi Notário, o Ave Sangria. Essas pessoas foram fundamentais para o processo do movimento. O Flaviola gravou um disco muito bonito, chamado Flaviola e o Bando do Sol. Flaviola e o Bando do Sol, exatamente. Esse disco foi o primeiro disco que a gente teve um cuidado maior para gravar, né? A porra louquice foi meio controlada. A gente controlou um pouco a porra louquice para a gente fazer uma coisa mais bem ajustada. E nessa música nesse disco tem uma música que eu gosto muito, chamada Desespero, que é uma música simples, mas de uma beleza muito grande, sabe? Onde a simplicidade fala mais alto que qualquer coisa. Você no livro acho que chega a mencionar que essa música, dessa produção toda aí, dessa cena psicodélica, foi, se não a única, mas uma das poucas que apareceram no rádio, que tocaram no rádio. Foi. Desespero foi uma das poucas músicas do movimento que tocou no rádio aqui. E por quê, você sabe? Eu acho que por causa dessa beleza que ela tinha, sabe? Essa música é de uma beleza muito grande. A letra é bonita, a música é bonita, e a interpretação dele é muito bonita também. Vamos, então você deu a deixa, você levantou a bola, eu vou chutar. Vamos ouvir um trechinho de Desespero, por favor, Alex, do disco Flaviola e o Bando do Sol. Antes de Alex soltar a música, sua mulher tem uma participação vocal, não tem? A gente namorava nessa época, e o Flaviola gostava muito da voz dela, e chamou para ela participar, fazer um back vocal, né, nessa música. Vamos ouvir, Alex. Vazio e mudo, a solidão é o meu maior tempero, meu coração é pleno desespero. Tá tudo tão vazio e mudo, a solidão é o meu maior tempero, meu coração é pleno desespero. Tudo vazio e mudo, solidão, tempero, coração, desespero. Vazio e mudo, a solidão é o meu maior tempero, meu coração é pleno desespero. Tá tudo tão vazio e mudo, a solidão é o meu maior tempero, meu coração é pleno desespero. Tudo vazio e mudo, solidão, tempero, coração, desespero. Vou pedir, agora que a gente já escutou aí essa música do Flaviola e o Bando do Sol, eu vou pedir para você falar um pouquinho, uma coisa que você traz muito aqui no livro, Tempos Psicodélicos e Outros Tempos, que você fala muito, e fala como um dos grandes referenciais aí do movimento da psicodelia, que é a primeira feira experimental de música, conhecida aí como o Destoque Nordestino. Exatamente. Essa feira
foi o pré-começo do movimento. Foi nessa feira que Lailson se juntou com Lula Cortes, né? Que eu conheci Flaviola, que eu conheci o pessoal da Marineira Village. Que depois virou Ave Sangria, né? Depois virou Ave Sangria. Eu prefiro o nome Tamarineira Village. Porque, primeiro, Tamarineira, aqui no Recife, é sinônimo de doido. Sim. Né? É como lá no Rio, o cara tá pinel, tá doido, né? Aqui o cara tá marineira, tá doido. Então, era um pessoal que era da Vila dos Comerciários, que fica no bairro da Tamarineira. Então, Tamarineira Village, né? É o pessoal da Vila dos Doidos, né? Ou Bando de Doido, né? Então, eu preferia esse nome, achava muito mais original e bonito, muito mais estético, né? Do que propriamente o Ave Sangria. É um nome bonito, é um nome poético também, mas eu preferia o primeiro, o original. Mas isso é uma questão de gosto pessoal meu, né? E essa feira experimental de música, pela influência que a gente teve do Festival de Woodstock, né? Pelo que representou o Festival de Woodstock para a gente, foi uma coisa até religiosa para a gente. A gente começou a adorar uns ídolos que a gente não adorava antes. Tá entendendo? E esses ídolos eram de carne e osso, a gente via e eles transmitiam mensagem que a gente entendia. Tá entendendo? Diferente da religião, que a gente não via o ídolo que a gente adorava, nem entendia direito as mensagens que era passada. Então, aquele festival funcionou também para a gente como uma coisa religiosa. Foi uma coisa muito, muito forte que bateu na gente. Então, aquele nos deu uma vontade de também fazer as coisas, de fazer acontecer as coisas, que não foi só na gente aqui. A gente fez esse festival aqui da primeira feira de música, né? Primeira Feira Experimental de Música. A gente fez essa primeira Feira Experimental de Música, se eu não me engano, foi em novembro de 72, né? E aí que eu digo que foi o precursor do negócio. Dali saiu várias ideias que foram concretizando, né? O disco de Lailson Lula, que deu início ao movimento, e o disco de Flaviola, o do Ave Sangria, a vontade da gente de produzir cada vez mais e melhor. Depois surgiram outros como os Sete Cantos do Norte, que eu falei no livro também, que foi um festival importantíssimo. O primeiro parte de música que teve no Santa Isabel, que foi outro acontecimento histórico, a participação do Luiz Gonzaga e tudo. Tinha um empresário na época chamado Mano Teodósio, que ele fez de tudo para juntar esse pessoal da psicodelia com o regional. Mano Teodósio, que foi deputado? Sim. Lá no Poço da Panela tem uma pracinha que tem um busto dele, né? Perto da casa onde ele morava. E ele era louco para reunir o regional com a psicodelia. E antes desse parte de música, teve uma homenagem a Luiz Gonzaga, no Geraldão. Foi um aniversário do Luiz Gonzaga, ele resolveu comemorar esse aniversário no Geraldão e levar esse pessoal todo da psicodelia para tocar, lá junto com ele, alguns cantadores de viola, né, outros grupos regionais. E nesse dia foi que, olha só como é importante, de gente não deu quase ninguém. Acho que reunindo todo mundo, tinha umas 500 pessoas ali para assistir a homenagem a Luiz Gonzaga, num lugar que cabia 15 mil pessoas. Mas foi ali que se deu, foi onde eu conheci Alceu, foi onde aconteceu o último show de Alceu com Geraldo. Geraldo Azevedo. O último show do Fetos, a minha Sua banda. Minha banda com Lailson. Que não chegou a gravar. Não, chegou, disco. Não chegou a gravar disco, não. A gente se juntou em 2004 num disco com a produção de Felipe, eu não me lembro o sobrenome dele. Ele fez um disco chamado A Turma do Beco do Barato. E nesse disco ele reuniu o pessoal todinho daquela época, da psicodelia, para regravar suas músicas. E a gente aproveitou para não só regravar, para gravar 2 músicas do Fetos, que a gente tinha. Né? Foi o único registro do Fetos, com eu, Paulo e Lailson mesmo tocando. Agora, Zé, já que a gente está aqui falando de uma memória afetiva, né? Sim. Porque é esse o tom do livro, vocês eram todos
muito novos, muito loucos. Era ditadura militar, né? Assim, um braço muito pesado, censura, prisões, tortura. Eu queria que você me falasse assim, o que havia de loucura, de poesia e de político nesse movimento psicodélico. Político não tinha nada. Político não tinha nada. Absolutamente nada. A única coisa que a gente sofria nesse período foi a censura. Uhum. A censura realmente perseguia a gente. Para você ter uma ideia, para a gente fazer um show, a gente tinha que primeiro fazer uma apresentação para a Polícia Federal, como se fosse uma pré-estreia, para a Polícia Federal dizer o que é que podia fazer, o que é que não podia, o que é que estava incomodando eles, o que é que não estava. Para você ter uma ideia, no show Perfumes e Baratos do Ave Sangria, nesse show de pré-estreia, ele disse que tinha muito vermelho. Estava usando muita luz vermelha. E não podia usar muita luz vermelha. Mas olha só, o nome da banda, Ave Sangria. Se a gente não usasse vermelho, né? Mas não, tem muito vermelho. Aí a gente concordou que ia tirar. E no show a gente fez tudo do jeito que a gente tinha feito antes. Uhum. Colocou os vermelhos todinho e não deu em nada. Uhum. Não deu em nada. Outro show que marcou esse problema da censura muito grande foi os Sete Cantos do Norte, produzido por Tiago Amorim e Baby. Para preparar para esse show sair, esse espetáculo sair, tinha participação de Fagner, de Ricardo Bezerra, né? A minha banda com Robertinho de Recife, o Ave Sangria, Flaviola. E esse show, para sair, tinha uma coisa chamada censura estética, não sei se você se lembra. Todos os cartazes e autorização para shows, a gente tinha que pedir à Polícia Federal. Uhum. Autorização para fazer o show e autorização para pregar os cartazes para anunciar o show. E esses cartazes eram todos assinados à mão por uma pessoa que dava conta dos cartazes, quem fazia música, quem fazia exposição, fotografias, show de teatro, né, essas coisas todinhas. Então a gente tinha que fazer as coisas, marcar um evento com uma antecipação muito grande para poder fazer os cartazes, pedir autorização e esses cartazes serem assinados para a gente colar esses cartazes. Um a um. Então o cara se irmou dizendo que esse show não vai ter, porque esse show é de estudantes revolucionários que estão a fim de brigar com a gente e a gente não quer evitar confusão e vocês não vão fazer esse negócio. E a gente não para não, continua a produção. Vai ter esse show, vai ter que ter. E Tiago dizia, vai ter. Depois eu não sei o que foi que Tiago fez, como é que Tiago resolveu o problema. Eu sei que Tiago disse, eu já sei como resolveu o problema. E foi lá, falou com o cara e voltou assim, a gente está liberado. Uns dizem que ele pagou uma propina lá dentro, outros dizem que isso é mentira, mas pelo decorrer da história acredito que ele pagou sim. Ô Zé, olha só, a gente tem 2 minutinhos para fechar esse bloco. Aí você falou aí no Ave Sangria, a banda teve uma música proibida, Seu Valdir. Foi, né? Mas não foi uma censura militar, nem da Polícia Federal, foi uma censura social. Foi um crítico, foi um colunista social daqui, que fez uma matéria dizendo que aquilo era um absurdo. Como é que pode um homem fazer uma declaração de amor para outro homem mais velho? Está entendendo? Para outro homem já era um absurdo, e para um homem mais velho era absurdo e meio, né? Então, essa música foi censurada. Contam outras histórias que a mulher de um general se sentiu ofendida, coisa e tal, e pediu para tirar a música do disco, mas a gente não sabe se isso é verdade ou não. Mas o fato do colunista social é verdade. Eu estou confundindo tudo, ou Marília Pêra gravou essa música? Gravou, não gravou? Ela e Ney Matogrosso gravaram. Ney também. Ney também gravou. Então, vamos... olha só, você está acompanhando aqui a entrevista com o músico, compositor e produtor cultural Zé da Flauta. A gente vai fazer um intervalo daqui a pouquinho e volta logo. Enquanto isso, você fica aí acompanhando um trecho da música Seu Valdir, essa música sobre a qual Zé da Flauta falou, que é uma música da banda Ave Sangria. Vamos ouvir.
Seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz não. Eu trago dentro do peito um coração apaixonado, batendo pelo senhor. O senhor tem que dar um jeito, senão eu vou cometer um suicídio nos dentes de uma filha e vou morrer. Seu Valdir, meu amor, seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz não. Eu trago dentro do peito um coração apaixonado, batendo pelo senhor. O senhor tem que dar um jeito, senão eu vou cometer um suicídio nos dentes de uma filha e vou morrer. Eu falo tudo isso, pois... 18h26. Universitária FM 99.9. Fala, minha joia! Tudo beleza? Eu sei que você usa ônibus, não é? E eu também uso, por isso eu tô ligado nas dificuldades que a gente enfrenta. Demora, aperto, poucas linhas. Mas tu sabia que o transporte é um direito social garantido pela Constituição desde 2015? Isso mesmo. A gente tem que exigir um transporte público eficiente e que seja confortável. E tem que reclamar logo é com quem presta o serviço. Para reclamações sobre o sistema de transporte público de passageiros, o Grande Recife Consórcio de Transporte disponibiliza o WhatsApp 99488-3999. Repetindo, 99488-3999. E para mais informações, acesse o site www.granderecife.pe.gov.br. Se a gente não exigir os nossos direitos, aí é que a coisa não melhora mesmo. Uma ação das rádios universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Programa Samba que é Bom. Todo domingo, 10 da manhã, na Universitária FM 99.9 e Paulo Freire AM 820. Interd, música e conhecimento. Todas as quartas às 20 horas, você tem um encontro com temas sobre ciência e cultura transmitidos de forma acessível e prazerosa. Interd, música e conhecimento, toda quarta às 20 horas, aqui na Universitária FM. Apresentação, AD Luna. Escuta aqui, seu programa de música de concerto que sai do lugar comum dos grandes clássicos, trazendo variadas formações e gêneros musicais de diversos países e períodos históricos. Escuta aqui, de segunda a quinta, a partir das 10 da noite. Olá, eu sou o Maestro Forró e você está na Universitária FM 99.9, nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com o músico, compositor e produtor cultural Zé da Flauta, autor do livro Tempos Psicodélicos e Outros Tempos. Zé, vamos falar da sua inserção nessa cena musical pernambucana, assim, como é que foi e os seus percursos, porque você tocou com muita gente, você fez parcerias e participou de algumas bandas. Fala um pouco da tua participação nessa cena musical. A primeira banda que eu participei foi uma banda com Lailson, né, e Paulo Rafael. Lailson, eu conheci ele na loja Aquidisco, né? Eu já tinha visto ele no festival lá de Fazenda Nova, mas eu vim conhecer Lailson mesmo na Aquidisco, quando ele lançou esse disco Sátiva, e o balconista da Aquidisco,
é o João Florentino, que até hoje está nesse ramo de discos, de música, essas coisas todas. Ele separava sempre uns discos para mim, que eu chegava lá numa segunda-feira e ia buscar os discos. Eu fazia artesanato, vendia, final de semana, quando ia na segunda-feira eu ia gastar o dinheiro que eu ganhei no artesanato de discos. Então, eu fui um dos maiores compradores de discos que eu conheci. Uhum. Eu comprava disco mesmo. Então ele disse, olha, tem um aqui que tu vai gostar. Aí me mostrou o Sato, eu olhei assim o disco. Aí tinha uma cabinezinha lá com headphone, eu botei e fiquei ouvindo assim. Aí quando eu saí da cabine, ele disse, olha, esse aqui é o cara que gravou o disco. Aí me mostrou para lá, eu disse, rapaz, tudo bom, não sei o que lá. E a gente se deu bem, porque a gente era moço, franzino, cabeludo e narigudo. Aí eu digo, a gente tem tudo a ver da mesma tribo, né, da mesma raça. Então, a gente foi estudar música junto no conservatório. A gente era da mesma classe no conservatório de iniciação musical. Uhum. E não deu outra. A gente disse, vamos se juntar e fazer uma banda. A gente fez essa banda FET, chamou o músico Paulo Rafael, compôs essa música com a gente. Depois, o Paulo Rafael foi tocar com o Alves Sangria, Laís foi casar, e eu fui tocar com o Robertinho do Recife, numa outra banda chamada Ala Deli. Era um período que ele estava muito protestante, estudava música no Seminário Batista, aqui, e pôs esse nome na banda. E era uma banda muito interessante, porque a gente misturava coisas do Nordeste com coisas da Índia, né, do Oriente, e tinha Já tinha influência de Ravi Shankar, não? Isso, tinha, claro. Porque o disco Woodstock, o filme Woodstock, tanto quanto o próprio concerto para Bangladesh, né, aquela produção que George Harrison fez no Madison Square Garden, para ajudar o pessoal da Índia, teve uma participação muito grande de Ravi Shankar, né? Eu me lembro de uma cena que ele foi afinar a cítara. Quando ele acabou de afinar a cítara assim, o público bate palma. Ele disse, pô, se vocês gostaram da afinação, imagine das músicas, né? Então, essa banda tinha um quê místico, assim, sabe? E também era muito influenciada pela Mahavishnu Orquestra, né? Que era uma banda que tocava um jazz rock, que influenciava muita gente. Depois dessa banda de Robertinho, eu fui chamado para participar da banda de Alceu, para a gente tocar naquele festival Abertura da Rede Globo. Era um festival, aqui apesar do nome abriu, mas não abriu tanto, como eu digo no livro, porque era para revelar novos talentos e novos caminhos da música brasileira, mas terminou fazendo com que aqueles velhos caminhos sobressaíssem aos novos. Mas foi uma participação de Alceu muito ativa e muito marcante, porque o festival tinha 4 eliminatórias e a gente assistiu as 3 primeiras eliminatórias aqui pela televisão. E eu assistia aquilo dali e dizia para mim mesmo assim, dizendo, pô, a gente vai ganhar esse festival, cara. Vou Danado para Catende era a música. A música era Vou Danado para Catende. E a gente passou um mês ensaiando somente essa música. A gente estava afiado, estava com a faca nos dentes. E não tinha ninguém que tivesse uma proposta parecida com aquela da gente. Não tinha. Mais ousado do que aquele, não tinha. Tanto que o maestro lá da Rede Globo, Guto Graça Mello, que é diretor musical, ele preparou toda uma orquestra para botar em cima da música da gente, mas quando viu a gente tocando, disse, não, toca vocês aí, se eu botar uma orquestra aqui, vai lascar tudo que vocês fizeram aí. Toca vocês mesmo aí. Senão a gente ia voltar para a mesmice. E ele teve essa sacação e deixou a gente tocar sozinho. E quando a gente tocou na quarta eliminatória, o público se levantou e bateu palma. Foi a primeira vez que isso aconteceu no festival, em 4 eliminatórias. E a gente ficou classificada para a final, e na final a cena se repetiu de novo. Todo mundo em pé, nas cadeiras, batendo palma, gritando, assobiando. Eu disse, pô, a gente ganhou o festival. Nós ganhamos. Aí quando chegou na hora de entregar os prêmios, sai dizendo 3º lugar, 2º lugar, 1º lugar, melhor arranjo, melhor intérprete, e a gente nada. Só faltava dizer o 1º lugar. Quando anunciaram o 1º lugar, assim, todo mundo já estava abraçando ao seu. O Luiz Melodia veio, deu um abraço ao seu, deu os parabéns a ele. Todo mundo, a gente sabia que era a gente, mas não foi. Foi uma música de Carlinhos Vergueira que de abertura não tinha nada, de novidade não tinha nada. Acho que como um ladrão, como ladrão roubei, coisa Mas o teatro ficou tão revoltado, o público ficou tão revoltado com isso, que inventaram um trabalho,
um prêmio de última hora. Melhor trabalho de pesquisa, uma coisa assim. E deram para o seu. Mas para a gente foi uma experiência muito válida. Depois a gente foi fazer... 6 meses depois a gente estava no Rio fazendo o show do Vivo, né? Esse show do Volanado para Catende, que transformou-se num disco. Nos últimos dias de show, o disco foi gravado. Ainda bem que foi nos últimos dias de show, porque quando a gente está fazendo uma temporada assim, o show vai evoluindo, né? Cada show ele vai evoluindo. Então a gente foi gravado os 2 últimos dias, então a gente estava afiado. Tinha um fenômeno que acontecia quando a gente gravava os discos com alguns artistas, a gente se juntava, ensaiava, ia para o estúdio e gravava. Depois a gente saía para tocar. Depois de um mês de show, a gente ouvia aquela gravação, achava fria. Porque a gente estava tocando 1000 vezes melhor. A hora de gravar era aquela, tá entendendo? A banda era muito bacana, né? A banda era muito boa. Músicos muito assim... boa. E foi com essa timaço. Banda, tinha alguns componentes do Alves Sangria, tinha eu, tinha o Zé Ramalho, tinha o Lula Corte na banda. Inclusive, meu apelido, Zé da Flauta, vem por causa desses 2 Zés que tinham na banda. Eu e Zé Ramalho. Uhum. Aí chamava o Zé, os 2 olhavam assim, não, Zé da Flauta, não, Zé Ramalho, não sei o que lá. Foi ficando assim. Até que lá em casa todo mundo só me chama Zé da Flauta também. Israel Semente foi do Ave Sangria? Foi, baterista do Ave Sangria e foi o baterista de Alceu durante muito tempo também. Mas aí você está falando de participações suas em shows e bandas. Participei do Pé Biru, participei do disco de Flaviola. Uhum. Tem uma música sua no disco de Flaviola. Tem uma música né? minha que abre o disco, abre o lado A, e uma música de Robertinho, de Recife, muito bonita, que abre o lado B. Uhum. Aí, vamos falar do seu disco, o disco que você deixou registros, a banda o disco que você deixou gravado e que a gente pode escutar, que é o contrário do que aconteceu lá com a primeira banda, que é o disco Caruá. Em que momento, em que ano você grava esse disco? Em 78. A gente começou a gravar esse disco em 78. Eu tinha um estúdio, né? Eu fiz meu estúdio lá na Rua Marquês do Herval, no centro da cidade, e a gente resolveu fazer esse disco aí, Paulo Rafael. E convidamos 25 músicos para participar desse disco. E a única música cantada que tem nesse disco, que é a Zé Piaba, ia ser cantada por Alceu e Lenine. E eles toparam, foram para o estúdio, gravaram a música. Mas dias depois eu soube de Alceu, lá no Rio de Janeiro, que ele não ia mais participar do disco, porque o Mazola, o diretor da Ariola, a nova gravadora dele, não queria que ele ficasse gravando com todo mundo. Uhum. Né? Então a gente teve que retirar a voz dele e botar a voz de Lenine. E ficou assim. E tempo depois eu me encontrei com o Mazola, por sinal, naquele show da Bomba do Rio Centro. Isso. Aquela noite que foi uma loucura, né? Então eu perguntei para o Mazola, mas rapaz, te proibisse Alceu de cantar no meu disco com Paulinho Rafael? O rapaz disse, eu? Ele negou, então passei a não entender mais nada. E você nunca perguntou para Alceu que história foi essa? Não quis perguntar mais, não. Não? Não. Bom, vamos ouvir Zé Piaba, que está no seu disco Caruá. Na voz de Lenine. Na voz de Lenine, sem a voz de Alceu Valença. Vamos ouvir. Zé Piaba, sanfoneiro do bom, me pediu pra eu cantar um shot em Jaboatão. Chegando lá, eu vi que a festa era animada e o fole dele roncava que nem porta de peão. Chamei, correndo uma zabumba, bacumba e um trianguelinguelim pra poder me arrimar. Porque forró que não tem zabumbe, não tem triangle, não pode prestar. Porque forró que não tem zabumbe, não tem triangle, não pode prestar. Dona Maria, que era dona da casa, quando soube da folia, tá todinho comenta batata doce, farofa, sarapaté e uns bolos de mandioca e uma chulapa de mel. Mas esqueceu-se da pimenta malagueta, da cachaça de cabeça que é da goela voar. Porque forró que não tem pimenta e não tem cachaça, demora a esquentar. Porque forró que não tem pimenta e não tem cachaça, demora a esquentar.
O Zé Piaba lá no meio da madrugada resolveu parar o fole, foi logo sem gritar. Tu você veja, bate-bate que o que tem, e por isso a moçada parou de rachar o pé. E era choque-choque com a sola do sapato, que a poeira levantava se espalhando por usar. Porque forró que não tem arrastado, levanta a poeira, não pode prestar. Porque forró que não tem arrastado e levanta a poeira, não pode prestar, viu? Agora, Zé, tem uma particularidade aí nessa música que você não conta no livro, e eu vou pedir para você contar aqui agora pra gente, que é o fato de você ter composto essa música aos 14 anos de idade. Foi. Essa música foi para concorrer a um festival no colégio, né? Na época de São João, né? Aí eu fiz essa música e a gente tocou lá no colégio com os amigos e a gente tirou em primeiro lugar. Uhum. Quer dizer, a música na tua vida vem desde sempre, tempo, né? Vem de muito tempo. Agora, o que me mexeu a cabeça mesmo foi quando eu vi Beatles. Não era a música em si dos Beatles que me empolgava, era o som. O som. Você veja a Hard Day's Night, que sonoridade aquilo ali tem, diferente de tudo. Guitarra tocando daquele jeito, nunca tinha visto. Eu não sabia nem que aquilo era feito de guitarras, com guitarras. Era uma sonoridade que me empolgava. E todas as músicas dos Beatles que eu ouvia, ela sempre trazia novidades, sempre empolgava. Então eu disse, eu vou ouvir essa banda, eu quero ouvir, só que aqui não tinha disco para vender, né? A gente tinha que mandar buscar no Rio de Janeiro, encomendar numa loja, esperar não sei quantos dias, semanas para que o disco chegasse, você pegar. Então, isso mexeu muito comigo. Quando eu digo que o movimento psicodélico foi muito influenciado pela essência do rock, não só pela música, mas pelo comportamento, né, que o rock trazia, isso naquela época que a gente... nós fomos uma geração, foi a primeira do mundo que viveu sob uma ameaça de uma hecatombe nuclear. A gente tinha tudo para nada dar certo. Né? Era o fim do mundo, a hecatombe nuclear, um mundo pós-guerra, né? Que a arte ajudou muito a que os jovens trabalhassem. Depois da Segunda Guerra Mundial, era muito difícil arrumar emprego, E essa coisa que a gente nasceu para trabalhar, que eu discordo completamente, né? Nós nascemos mais para questionar, para inventar, para criar, do que propriamente para trabalhar. E, embora o trabalho intelectual ainda não fosse tão considerado trabalho, né? Se não suasse, não era trabalho. Então, a gente... Essa coisa do rock, nas artes, como comportamento, né? Foi uma coisa que atraiu muito a juventude e levou a juventude muito para esse lado, e foi um lado onde a juventude escapou, conseguiu trabalhar, né? E conseguia vender, não só na música, como no teatro, na literatura, né? Quando eu li o livro de John Kerouac, né, On the Road, eu fiquei encantado com aquela liberdade toda. Então, aqui a gente tinha 3 opções para seguir como profissão. A gente podia ser um advogado, no colégio onde eu estudava, no Marista, eu ensinava você direito. Se você fosse meio vagabundo, você ia fazer direito. Se você fosse um pouquinho mais comportado, você ia ser médico, né? E se você fosse mais um pouquinho artista, você ia ser um engenheiro, um arquiteto, né? Então, mas nada disso me interessava. Eu tinha mais 2 opções aí. Eu podia entrar para o seminário e virar padre, e podia entrar, seguir a carreira militar. Eu não queria. Então, eu preferi decidir minha vida por um caminho mais alternativo, né? E foi aí que a gente participou de todo esse movimento, e que não era só eu descobri que tinha vários amigos que pensavam do mesmo jeito. E daí que esses vários amigos juntos formou esse movimento, né? Psicodélico, sem a gente querer. A gente não sabia nem que estava participando do movimento, a gente só queria fazer todo dia, cada vez mais e cada vez melhor. É isso que a gente queria. Eu grifei uma frase sua no livro, e eu estou com ela aqui, e você vai me dizer se essa frase se insere aí nesse contexto. Você diz, abre aspas, eu não queria santos, eu preferia os artistas, os rebeldes de uma nova era, fecha aspas. Exatamente, é como eu estava te falando, o negócio do Woodstock. Aquilo
Veja bem, você vê naquele filme, além desses artistas rebeldes, desses santos rebeldes, a gente tinha também noção de paz, noção de compreensão, noção de convivência, né, do ser humano, um com o outro, do homem com a mulher. Era na hora que estava nascendo o movimento feminista também, a liberação sexual, né, as pílulas anticoncepcionais, né. Então, essa geração da gente, essa geração que eu chamo de Woodstock, essa geração psicodélica, ela entendeu, absorveu muito essas mensagens, tá entendendo? E isso mexeu muito com a nossa espiritualidade, que a música e a espiritualidade tem uma coisa, ligado uma coisa a outra. Olha, você pode estar doente, como já aconteceu comigo, você está com febre, está mole assim, não quer fazer nada e tem um show para fazer às 9 horas da noite, você não pode deixar de fazer. Os ingressos estão vendidos, o público está indo para o show e você está ali com a febre danada, mas você quando sobe no palco, parece que a febre vai embora. Eu não sei o que é que acontece, você se transforma completamente naquilo dali. O ato de compor, o ato de ouvir música é uma coisa que é transcendental, sabe? Vou te falar uma coisa, a música tem um espírito muito coletivo, né? Para você executar a música, você precisa de outros músicos ali para tocar. Ainda hoje? Mas aí é que tá. No final da década de 70, aconteceu de criarem os sintetizadores, os gravadores multipistas que você podia botar em casa. E uma invenção também que foi extraordinária, chamada Walkman. Então, você estava individualizando o processo criativo da música e o processo de escutar a música. Antigamente, eu me lembro quando a gente chegava um disco, o Robertinho disse, chegava com um disco lá em casa, juntava uma rapaziada, a gente botava o disco na radiola, a capa passava de mão em mão, o encarte do disco. E depois ainda tinha aquele violãozinho para a gente tirar umas músicas daí, que a gente mais gostou, né? Então, era um ritual maravilhoso. Agora, depois que inventaram essas coisas, a música passou a ser uma coisa individual. O ato de compor, o ato de fazer a música, de concluir a música e de escutar a música. Você não precisava mais fazer aquele ritual, você botava um headphone, a fitinha cassete ali no aparelho e ouvia a música. Isso parece que não é nada, mas isso mudou completamente no mundo todo a maneira de se fazer música, de se conceber música e de se ouvir música. E a forma como a música era feita. Está entendendo? Isso mexeu na estrutura da música também. É muito interessante isso. Ô Zé, ficando ainda um pouco nos tempos psicodélicos, tem um disco que é Alceu Valença e Geraldo Azevedo, um disco bem do início da carreira deles. Isso. Você insere esse disco nessa cena psicodélica? Olha, as músicas dos discos são psicodélicas, com certeza. Mas a cena não existia ainda. A cena vem depois disso daí. Mas com certeza que isso também influenciou bastante para que essa cena acontecesse. Muita gente chama esse disco de quadrafônico, porque saiu uma versão dele em quadrafonia, né? Eu sempre disse que quadrafonia nunca ia prestar, nunca ia dar certo, porque a gente só tem 2 ouvidos virados para um lado só. Se a gente tivesse mais 2 virados para trás, quadrafonia dava certo, mas como a gente não tem, então o estéreo está até hoje aí reinando no mundo, né? Nem DVD, que a turma faz, vamos fazer um DVD 5.1, né? Tem gente que mixa um DVD, tem um DVD de forró aí, que tem um cara tocando sanfona, que a sanfona vai para um lado, vai para o outro, roda, passa para a caixa de trás, e o sanfoneiro não sai do canto. Ele está ali tocando parada. Você vê, quando a gente fez o DVD da Spock Flavor Orchestra, só tem 5.1 na hora dos aplausos. Você ouve aplausos aqui, ali, ali. Na hora da música é estéreo. A música só tem 2 lados. E a turma não percebeu isso, nem notou. A gente botava 5.1, mas só tem nos aplausos, tá entendendo? A gente botava para uma questão comercial. 5.1. Olha só, agora a tua carreira, mesmo aí nesse momento da psicodelia nordestina, você
você participa de grupos, como o Quinteto Violado, por exemplo, que não estavam inseridos nessa cena psicodélica. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre... Acho que foi muito interessante a participação do Quinteto Violado, porque eu sempre tive um gosto muito grande pela música nordestina. Uhum. Eu era amante de Jacinto Silva, da banda de Pífanos, de Caruaru. Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, né, trio nordestino. Eu gostava muito desse pessoal. Eu tinha uma avó de Carpina, a mãe do meu pai, que morava em Carpina, e lá em Carpina tinha a Rádio Planalto. Era uma rádio que tocava forró, banda de pífano, violeiro. Outra coisa que eu gostava muito também, né, os violeiros. Mas eu não podia dizer para o pessoal, roqueiro, que eu gostava disso. Porque era roqueiro, regionalista era regionalista, tá entendendo? Uhum. E, para você ter uma ideia, eu saía para comprar esses discos de forró, saía bem cedinho, assim. Quando a loja abria, eu comprava os discos, botava debaixo da camisa assim e vinha embora para casa com eles escondidos. Chegava em casa e botava eles junto dos discos de meu pai, para ninguém perceber que aquele ali era meu. E depois, com essa história de Luiz Gonzaga se juntar com o regionalismo, depois que a gente começou a tocar com o Alceu, com o Geraldinho, né, a gente foi misturando essas coisas e eu fui entendendo. Quando eu cheguei a tocar no Quinteto Violado, aí eu conhecia esse pessoal todinho. A gente começou a tocar, fazer show com o Luiz Gonzaga, com o Dominguinhos, com a banda de Pífanos, com o Jacinto Silva. Então, eu me aproximei desse pessoal que eu adorava, que era ídolos meus também. Isso para mim foi muito importante. Foi muito importante no aprendizado dessa música. Produzi 2 discos de Jacinto Silva, né? Convivi muito com o Luiz Gonzaga. Acho que eu fui uma das pessoas que tomei mais café da manhã com ele, porque eu não gostava de pedir café no quarto, nem Luiz Gonzaga também. Quando a gente estava viajando com o Quinteto Violado, ele descia para tomar café, eu também. Aí a pessoa disse, mas você conversou muito com ele? Não conversei, eu ouvia, porque o homem falava que era uma coisa. E eu ainda, meio adolescente, eu ficava mais só naquela de escutar mesmo o Luiz Gonzaga, né? E ele, uma vez, a gente tocando no aniversário de Garanhuns, o Quinteto Violado do Luiz Gonzaga, a gente acabou tocando no outro dia de manhã, às 8 horas da manhã, a gente estava se juntando no saguão do hotel para pegar o nosso ônibus e voltar para Recife. Aí eu vi o Luiz Gonzaga sentado lá na poltrona e 3 sanfoneiros junto dele. Como ele tinha descoberto Dominguinhos, todos os sanfoneiros que ainda estavam no anonimato queriam que o Luiz Gonzaga o conhecesse para ver, quem sabe, ele seria um próximo Dominguinho, né? Então eles tocavam para Luiz Gonzaga dar opinião, coisa e tal. A opinião do Luiz Gonzaga era lei. Lei. Então, eles tocavam bem, tocavam aquelas músicas instrumentais difíceis, né? Brasileirinho, escadaria, tico-tico no fubá. Aí quando acabaram de tocar, o Luiz Gonzaga disse, olha, vocês tocam muito bem, mas não vi ninguém cantar. Sanfoneiro que não canta, não ganha dinheiro, não ganha mulher, nem ganha prestígio. Vocês têm que cantar. Quando eu ouvi o Luiz Gonzaga dizendo isso, eu disse, se esses caras levarem isso a sério, acabou-se o forró instrumental. E foi uma coisa que aconteceu de fato. Isso realmente mexeu muito com o forró instrumental. A ponto de você pegar um disco de um Duda da Passilha, um sanfoneiro maravilhoso, ter 12 músicas, 10 cantadas e 2 tocadas. Um péssimo cantor e um exímio sanfoneiro. Ele só mostrava a genialidade dele em 2 músicas. Nas outras 10 ele forçava a barra para ver se ganhava algum dinheiro, algum prestígio. Então, isso também influenciou também para os forrozeiros de 8 baixos. E os tocadores de pífano passaram a cantar para poder fazer sucesso. Então, isso, por um lado, é uma verdade, mas lascou o forró instrumental. Ô Zé, eu tenho 1 minuto para terminar o programa e sei que você está escrevendo um novo livro. Eu vou pedir para você falar rapidamente sobre esse livro que vem aí, depois de tempos psicodélicos e outros tempos, que você falou que está vendendo está repercutindo muito bem em São Paulo, né? São Paulo, principalmente. Esse livro novo está sendo impulsionado por esse daí, né? Então, esse livro novo trata do frevo, né?
Nós temos aqui uma música riquíssima, que é o frevo. E esse frevo, por muito tempo, passou-se fazendo papel de coadjuvante no carnaval. Ele era coadjuvante da folia. A folia sempre foi o artista principal do carnaval. E o frevo estava ali como coadjuvante. E em 2001 eu fui trabalhar na coordenadoria de música da Prefeitura do Recife, da Secretaria de Cultura, numa fase que o frevo estava levando um coro muito grande aqui da música baiana, né? Das bandas de axé. Então, a gente teve a preocupação de botar o frevo, dar mais destaque para o frevo. E quando eu saí da coordenadoria de música em 2004, eu chamei o Spock, ele tinha uma banda chamada Banda Pernambucana, e a gente reestruturou essa banda para uma coisa que eu imaginava, para uma estética totalmente diferente. Botar todo mundo de paletó e gravata, tirar os dançarinos da frente, tirar as músicas cantadas todas, porque 90% das letras de frevo remetem ao carnaval, que não era o caso. Se a gente queria tocar frevo de quarta-feira de cinza ao Réveillon, que é esse período que o frevo nunca toca, a gente não podia botar música cantada. Então a gente foi reinventando essa nova modalidade de frevo, quando eu quis mostrar para o pessoal que existia um frevo, além do frevo de rua, de bloco e canção, existia o frevo de palco. Então você imagine uma big band de jazz, todo mundo de paletó e gravata, sem ninguém dançando na frente, uma big band tocando jazz para valer mesmo ali, só que em vez de estar tocando jazz, estava tocando frevo. A estética era essa. Então a gente conseguiu fazer uma orquestra que entre 2008 e 2010, 3 anos, a gente fez 120 festivais de jazz na Europa. Todos os grandes festivais de jazz do mundo a gente tocou. Ainda tocou na China, tocou na Índia, tocou na África do Sul, tocou na Tunísia, em Tunis, na Tunísia. Mas a gente levou o frevo para lugares jamais imaginados que o frevo fosse. E apresentando o frevo com a maior dignidade. Então isso foi uma experiência muito grande que eu estou contando nesse livro novo. É a história que vem no livro, que não tem data ainda para ser lançado, não, né? Não, e outra coisa, é uma linguagem totalmente diferente desse livro, porque é uma linguagem mais de defesa, uma tese minha, do frevo de palco. Quando você tiver com o livro pronto, você volta aqui para a gente conversar mais. Estela, com o maior prazer. Para Tá ter bom? uma conversa dessa, com o maior prazer. Obrigada mais uma vez, viu, por ter vindo. Muito obrigada. Para você que ficou aí acompanhando a gente até agora, obrigada também. O Opinião Pernambuco volta amanhã. Volta com a jornalista Ariana Pacheco para falar sobre dietas e alimentação saudável. O nosso programa tem direção de Ana Clara Reis, produção de Ricardo Araújo e Andréia Rocha, colaboração de Marília Ferreira e trabalhos técnicos de Alexandre Silva. Até nosso próximo encontro. Opinião Pernambuco, de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, na Rádio Universitária FM 99.9 e Rádio Paulo Freire AM 820.